E ficou muito feio, assim, evidenciou a fraqueza moral e ética do próprio Hugo Mota, que é alguém que não está à altura do cargo de presidente da Câmara. Ele, inclusive, chegou a tentar voltar para o gabinete. Ele chegou na mesa para tentar sentar, não conseguiu inicialmente. Ele ia voltando, ele se acovardou completamente. E aí ele foi praticamente levado, porque justamente o pessoal já estava prevendo que poderia ter algum problema, o Sóstenes abraçou ali e levou ele de volta para ele sentar na cadeira. Então, ele foi colocado na cadeira de presidente, ele não foi lá e sentou na cadeira de presidente, o que demonstra toda essa fraqueza moral e ética do Hugo Mota. Realmente é alguém que não está à altura do cargo de presidente da Câmara. Agora, tem um detalhe, tem deputados aí que são emblemáticos para a extrema-direita. E vai punir os 14, vai punir metade, vai punir ninguém? Como é que vai ficar isso aí? Porque a gente está falando, por exemplo, tem um líder do PL, que é o Sóstenes, que está nessa lista, tem o Nicolas, né, tem a Júlia Zanata, tem várias pessoas ali que são figuras proeminentes do bolsonarismo. E eu quero ver se eles vão, de fato, punir todos eles. Porque é isso que você falou, se não punir, a qualquer momento que eles forem contrariados, eles vão fazer de novo. E vai ficar por isso mesmo. Por outro lado, se punir 14, será que ele vai ter coragem? Já que ele não teve coragem nem de sentar na própria cadeira, de se impor como presidente da Câmara, vai ter coragem de punir 14 deputados, sendo vários medalhões do bolsonarismo? Eu estou pagando para ver. Inclusive, um dos deputados que está nessa lista é justamente o Van Hatten, que foi quem ficou na frente dele naquela primeira tentativa. Você está coberto de razão. Acho que uma pessoa que pode nos ajudar a entender e até nos responder se vai ter punição ou não é o senador Randolfo Rodrigues, que a gente vai conversar agora. A gente vai falar, senador, sobre a pressão americana no Congresso, mas antes, preciso te perguntar, que o senhor acompanhou, obviamente, toda a confusão que aconteceu na semana passada. Agora a gente tem essa tentativa de punição, né, que seria muito didática para o Brasil e importante. Na sua avaliação, vai ter punição ou o Hugo Mota não vai encarar essa punição? Senador, bom dia e obrigada já pela sua presença aqui no N1. Bom dia, Vivian, William, Ricardo. Tem que ter punição. Eu acho que está em jogo. O que aconteceu semana passada foram cenas de delinquência parlamentar. Não tem precedente de circunstância igual ao que ocorreu nos últimos dias, que todos os brasileiros viram assustados. Nós vimos um motim parlamentar impedir tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados de funcionarem. Nós vimos um 8 de janeiro de dentro para fora. Nós vimos uma nova ação golpista da extrema-direita. E, aliás, cada vez mais fica patente que a extrema-direita brasileira ela é uma golpista quanto mais. Não aceitou o resultado das eleições de 2022, tentou bloquear rodovias, atearam bomba no aeroporto de Brasília, criaram um caos no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, tentaram matar, segundo investigações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, tentaram assassinar o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tentaram um golpe frustrado em 8 de janeiro de 2023, e o que ocorreu essa semana foi mais uma tentativa de golpe, só que agora de dentro do parlamento para fora. Não é aceitável, até para o bem da gestão do presidente Hugo Mota, até para a governança da casa, que ocorra impunidade, tanto para quem atentou na Câmara, quanto para quem atentou no Senado. No Senado, que é o meu lugar, eu posso adiantar para vocês que o senador Marcos Duval, por decisão da mesa diretora do Senado, deverá, nessa semana, ou mais tardar até o final dessa semana, ser suspenso de suas atribuições. E no Senado, ficou claro que na quinta-feira, rapidamente, o presidente Davi Alcolumbre recuperou a condução da casa, a condução da mesa, votou, inclusive, embora estivesse sendo obstacularizado para ser votado, nós conseguimos votar a isenção de pagamento de imposto de renda para aqueles que recebem até 2 salários mínimos, embora, eu repita, não tivesse tido nenhum tipo de sensibilidade da extrema-direita para garantir que os brasileiros que recebem até 2 salários mínimos fossem isentos de pagar imposto de renda. Eu espero, mesmo do fundo do coração, até para o bom caminhar da gestão do presidente Hugo Mota, que haja punição, porque essas cenas que vocês reproduzem aí são vergonhosas. Não, sim, eu concordo com o senhor, que todo mundo espera que realmente que tenha essa punição. Mas sim ou não, senador, me ajuda aqui. O senhor acredita que o Hugo Mota vai decidir pela punição? Eu acredito que sim. O grau dessa punição, para quantos serão e como será, não saberia ele precisar. Mas eu acredito que sim,
porque está em jogo, inclusive, a governança da Câmara dos Deputados, a governança da Casa. Não é aceitável terem sequestrado a mesa da Câmara, depois do sequestro, ter tido uma negociação sobre o pagamento do sequestro, e depois não ter nenhum tipo de punição aos sequestradores. Então, eu quero acreditar que sim, que vai ter alguma punição, para que a governança, para que o presidente Hugo Mota continue tendo condições de governança e de autoridade sobre a casa. Até para que a gente dê uma demonstração também de força para os Estados Unidos, que agora sim também quero entrar nesse tema com o senhor, que é essa pressão norte-americana no nosso Congresso, que a gente não pode permitir de maneira nenhuma, né? Então, Jair Bolsonaro completa hoje, gente, uma semana de prisão domiciliar. Desde então, a pressão americana sobre o Brasil só aumenta, a gente vem acompanhando, trazendo aqui os dados para vocês. Nesse domingo, o conselheiro Jason Miller, uma das pessoas mais próximas a Donald Trump, escreveu no X que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente esteja livre. Vejam só o tom de ameaça. A declaração foi uma resposta a um seguidor que disse que o impeachment de Alexandre de Moraes era mais importante do que a libertação de Bolsonaro. Eu tenho até esse print, está aí na tela para vocês, então. E aí ele coloca, para ser claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou ceder até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre. Só para lembrar aqui também, Jason Miller não tem cargo nenhum no governo de Donald Trump. Ele é um estrategista político norte-americano, já foi porta-voz de Trump, trabalhou na campanha presidencial de 2016 como assessor sênior de comunicação e depois voltou a atuar na campanha de 2020 na equipe pós-presidência do Donald Trump. Quem gostou da declaração foi, claro, Eduardo Bolsonaro, que correu para comentar essa postagem também. E aí ele coloca lá, né, para ser... a gente tem toda a postagem de novo, o comentário do Eduardo Bolsonaro é uou, comemorando, né? Pouco antes, Jason Miller compartilhou uma reportagem do jornal O Globo em tom de ameaça. Vou mostrar aí para vocês, então a gente nova postagem, né? Ministro do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. E aí o Jason Miller fala o seguinte: libertem o Bolsonaro ou então o quê, senador Randolfo Rodrigues? E como é que a gente aqui no Brasil recebe essa ameaça? Porque é uma ameaça que ele está fazendo ali claramente, né? Liberte o Bolsonaro, então ele continuará preso, que é o que vai acontecer. Inclusive, pela sequência das investigações dos crimes que cometeu, eu creio que é tendência natural. Ainda ontem eu estive com o presidente do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre. Eu não vi, da parte do presidente do Senado, nenhum gesto de cessão às chantagens que ocorreram essa semana. Nem as pressões, nem a chantagem que ocorreu de dentro do Senado, nem as chantagens que estão vindo de fora, nem as pressões que estão vindo de fora. Não vai haver... podem ficar tranquilos em relação a isso. Da parte do presidente do Senado já ficou claro desde a semana passada que não vão ser as chantagens que vão fazer ele abrir qualquer processo de impeachment contra qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque o que determina o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer processo de impeachment instaurado a partir do Senado Federal é a ocorrência de crime de responsabilidade, a existência dos elementos da ocorrência de crime de responsabilidade. Não é chantagem que determina a instauração de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é chantagem nem vingança pela atuação de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Então, processo de impeachment não terá no Senado Federal. Eu posso afirmar isso para vocês. Processo de impeachment contra o ministro do Supremo não ocorrerá. Eu senti, né, ainda ontem, que essas chantagens, o objetivo delas é pressionar os ministros do Supremo. Da parte do Senado não haverá curvatura da coluna. Agora, senador, um bom dia, um prazer receber o senhor aqui no CL. Como diziam os meninos do podcast Medo e Delírio em Brasília, que quadra miserável da história a gente vive, né? Eu queria destacar uma postagem feita pelo governo dos Estados Unidos nessa última semana, dizendo que o Brasil precisa responder por um ministro que tenta punir cidadãos de outros países. O que o Brasil estaria fazendo com os Estados Unidos, né? O Alexandre de Moraes estaria censurando estadunidenses, empresas de lá. Curiosamente, eles fazem a mesma coisa aqui, né? Eles querem impor as leis dos Estados Unidos sobre um ministro do STF que está legislando dentro do país, não está lá legislando lá, está aqui. Me parece que os Estados Unidos já usaram todas as armas diplomáticas que podiam contra o Brasil. As tarifas, a punição contra o Alexandre, que possa se estender a outros membros do governo brasileiro. O senhor acha que a jogada dos Estados Unidos acabou dando certo ou acabou fortalecendo ainda mais as instituições brasileiras contra esse ataque realizado pelos norte-americanos, pelos estadunidenses, senador? A resistência do Supremo Tribunal Federal, que perdura até agora,
a posição, sobretudo, do Senado em não abrir nenhum processo de impeachment contra nenhum ministro do Supremo, mostrou que, em especial, o Senado e o Supremo Tribunal Federal não tem magnistique que faça cara feia para o funcionamento das instituições. E tem que perdurar assim. Nós estamos num teste central e frontal sobre o funcionamento das instituições brasileiras e um tipo de tentativa de ingerência estrangeira que nunca nós tivemos precedência na história. Em 64, eles, inclusive, encaminharam a Quarta Frota para a costa brasileira para consolidar o golpe de 64. Mas isso só ficou conhecido da sociedade brasileira 12 anos depois, através de uma reportagem no Jornal Estado de São Paulo, do jornalista Marcos Sá Correia. Agora não, é aberto, é declarado. Eu acho que eles estão esgotando todo o arsenal que tem, porque, até fazendo similar a 64, depois de fazer ameaça, de cortar visto, de sanções comerciais, de magnistique, o próximo passo só se eles mandarem a Quarta Frota para cá, para a costa também. Porque todos os outros passos já ocorreram e todos esses outros passos até agora não fizeram dobrar a coluna da atuação do Supremo Tribunal Federal, não fizeram o Senado instaurar qualquer tipo de processo de impeachment contra qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que firmar a coluna e seguir em frente. Poucos momentos da história, o sentimento de Brasil, o sentimento de pátria, a defesa da soberania nacional foi tão imperativo quanto este. Então este é o momento da história em que os líderes nacionais, em que os representantes das instituições brasileiras podem passar para a história como cidadãos que defenderam suas instituições e defenderam o seu país, ou podem passar para a história como quem se curvou a interesses estrangeiros, e aos piores interesses estrangeiros. Porque, veja, não é interesses estrangeiros balizados em interesse de uma outra nação, são interesses estrangeiros balizados em tentar criar um ambiente de impunidade em nossa nação. Então, pior dos interesses, é a pior das coisas, é o pior das atitudes párias que poderia ter. Por isso, as atitudes até agora têm sido firmes, têm sustentado as posições do Brasil, sobretudo, e tem que continuar sendo. Senador, o senhor está falando em atitude pária, eu me lembrei que recentemente foi noticiado que essa semana o Eduardo Bolsonaro tem mais reuniões marcadas na Casa Branca, em que ele vai pedir mais sanções contra outras pessoas, possivelmente outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que está o clima com relação ao comportamento do Eduardo Bolsonaro no Congresso? Porque até então a gente nem se discute cassação de mandato. O máximo que a gente vê vai perder por WO, vai perder por faltas e vai acabar perdendo o mandato lá em março do ano que vem. Enquanto a gente está vendo, por exemplo, o Glauber Braga numa situação complicada por quase nada, né? E gente como o Eduardo Bolsonaro está ileso, tranquilo. Carla Belli, condenada, continua deputada. Exatamente, Carla Belli presa numa cadeia italiana e continua deputada federal. Qual que é o clima do Congresso Nacional com relação a essas duas figuras aí da extrema-direita, principalmente o Eduardo Bolsonaro, porque ele ameaça abertamente, cada vez que ele vai para a rede social ele faz ameaças abertas, sem margem para dupla interpretação, e agora essa semana ele volta para pedir mais sanções contra outras figuras do Supremo Tribunal Federal. Como é que está o clima em relação à cassação? Como é que está a pressão dos próprios parlamentares do governo para que alguma coisa seja feita para paralisar, pelo menos paralisar essas ações do Eduardo Bolsonaro completamente párias, como o senhor mencionou agora há pouco? Ricardo, eu acho que já passou da hora de ser... Não é mais uma questão de quebra de decoro parlamentar. Ou seja, a hora de ser cassado já passou há muito tempo. É uma questão de crime continuado. Inclusive, crime continuado tipificado pela legislação. É, inclusive, o Código Penal Militar, que diz que é crime e passível de 6 a 10 anos de prisão, conspirar contra as relações, conspirar em solo estrangeiro contra as relações do Brasil e sabotar as relações do Brasil com qualquer outra nação. Típico caso enquadrado ao que o senhor Eduardo Bolsonaro está se comportando. E foi objeto, inclusive, de representação minha e do deputado Lindenberg Farias, junto à Suprema Corte, para que ele seja investigado pelo tal. Então a atuação já passou da hora da quebra do decoro parlamentar.
Passou, é caso criminal, para averiguação judicial. Tem uma circunstância, Ricardo. Eu acho que nós temos que fazer as cobranças devidas à Câmara dos Deputados, mas tem uma circunstância, porque lá na Câmara dos Deputados, lamentavelmente, nós temos não só uma extrema-direita. Dizer que é uma extrema-direita mais gritante é redundância, porque gritar faz parte de falar, da arte parlamentar. Nós temos uma extrema-direita fascista raiz na Câmara dos Deputados. Nós temos aquela extrema-direita que não gosta do povo brasileiro, que é racista, que é preconceituosa, que é machista, que são todos os vis pecados que caracterizam o fascismo brasileiro. E o pior dos fascismos brasileiros. Porque, veja, nós já tivemos fascismos no passado. Lembremos, Plínio Salgado, nos anos 1930. Mas, pelo menos, nenhum fascismo deve ser aplaudido, mas, pelo menos, o fascismo dos anos 1930 tinha um sentimento de nacionalismo. Nós temos um fascismo pária na atualidade. Um fascismo que lambe e bota diretamente dos Estados Unidos. Né? Nem relação direta com a tradição mais nacionalista do fascismo brasileiro tem. Feita essa digressão histórica, nós temos um problema concreto na Câmara dos Deputados. Nós temos um fascismo que é um fascismo... nós temos quase uma maioria de extrema-direita que dialoga com setores do Centrão e que cria um clima de maior instabilidade lá, e temos uma bancada de ultradireita de atuação fascista diária. Isso, obviamente, cria maiores barreiras para uma ação, para que ações já ocorressem, não somente em relação a Eduardo Bolsonaro, como a Carla Zambelli, como já deveríamos ter tido algum tipo de ação em relação àqueles que obstruíram o funcionamento da Câmara. Cabe a nós, as bancadas do campo democrático, cumprir o papel dessa semana de fazer as exigências de que, de fato, exista de punição, de que algum tipo de punição ocorra. Senador, quero girar aqui a pauta para a gente falar da situação de Bolsonaro e de 2026 também. Aliás, hoje, no nosso programa, a gente começou discutindo isso, né? Como é que fica essa situação? A gente sabe que a pressão também em cima do Supremo aumenta, tanto que já tem gente apostando que o julgamento de Bolsonaro pode se arrastar com um pedido de vistas nos próximos dias do ministro Fux, e aí só seria decidido no ano que vem. A ideia é segurar essa fervura até perto do calendário eleitoral, dar uma embaralhada no jogo político, a gente sabe disso. Mas a pergunta é, o governo está preparado para segurar isso, se de fato esse julgamento ficar para o ano que vem, porque vai dar uma embaralhada no cenário, né, senador? O ideal é que o julgamento ocorra logo, assegurado os direitos de ampla defesa, de contraditório, de presunção de inocência aos inocentes, aos responsáveis, de presunção de inocência, de contraditório, ou seja, assegurar todos os direitos, mas o ideal é que o julgamento não seja embromado. Não há razão para ser postergado o curso do julgamento. Não há razão para o Supremo Tribunal Federal tentar misturar o julgamento com o processo eleitoral do ano que vem. Mas se, em último caso, também ocorrer adiamento, não me parece que isso vai influenciar no calendário eleitoral do ano que vem, Vivian. Repito, o ideal é que ocorra logo. Mas se adiarem, não vejo como alterar. Não vejo como alterar, sobretudo porque eu acho que nos últimos 2 meses, Vivian, ficou muito patente quem é que defende os interesses nacionais, quem é que quer a reconstrução sustentada do Brasil e quem está a serviço de interesses externos. Nós tivemos uma repartição da política brasileira muito clara com a agressão norte-americana. Nós tivemos, assim, de um mês para cá, 2 posições muito claramente delineadas. Por um lado, quem quer reduzir o abissal cenário que temos de desigualdade do Brasil, que nos torna uma das 8 nações mais desiguais do mundo, e para isso quer, entre outras coisas, aprovar a redução do imposto de renda, a isenção de imposto de renda para aqueles que recebem até R$5 mil, e quer que os bilionários brasileiros comecem a pagar um pouquinho mais. Por outro lado, após a agressão do presidente norte-americano, do senhor Donald Trump, ficou bem claro quem é que defende os interesses nacionais, quem defende os interesses do Brasil e quem por conta de impunidade está a serviço de quaisquer outros interesses. Ficou bem claro também para todos os atores. Nós temos visto aí o governador de São Paulo, um dos estados mais atingidos pelo tarifaço de Donald Trump, sem ter tido uma posição firme em defesa dos interesses da indústria de São Paulo, dos setores paulistas que foram atingidos. Então,
O ideal vive em uma palavra, que seja julgado logo, é que não tenha postergações, para não ter nenhum momento de contaminação. Agora, se também adiarem até o ano que vem, não vejo como isso interferirá no calendário eleitoral. Não vejo como isso interferirá no que as pessoas, nas impressões que as pessoas estão tendo do que é a realidade do Brasil, das forças políticas do Brasil nesse momento. Agora, senador, se tem alguém que não quer o adiamento, é a extrema-direita, né? Apesar deles falarem publicamente o contrário, queria que o senhor me compartilhasse suas impressões, inclusive com seus pares aí do Senado, porque me parece que quem está sangrando nessa história é a extrema-direita, que não consegue ter um candidato, né? O Bolsonaro não vai ser candidato à presidência, está inelegível, provavelmente continuará preso dessa forma, provavelmente de forma definitiva até o ano que vem, ao ser condenado pelo STF, o que deve acontecer. Quem está realmente sangrando com isso é a extrema-direita, né? Porque não consegue definir o candidato. Não vai ser Eduardo Bolsonaro, que também não vai vir para o Brasil para poder ser candidato. Enquanto isso, os outros nomes, Romeu Zema, Caiado, Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, a própria Michele Bolsonaro não conseguem assumir a candidatura, né? Então, a demora na condenação e retirada permanente do Jair Bolsonaro desse jogo político piora a situação para eles, né? Do nosso lado progressista, do lado da esquerda, desse lado que o senhor atua no parlamento, a gente já tem candidato, né? Que é o presidente Lula. No caso deles é que a situação vai ficando cada vez mais complicada, né, senador? O bolsonarismo tem uma vocação para o sequestro. Eles sequestraram nessa semana as mesas do Congresso Nacional e eles sequestraram também a agenda da direita, né? A direita, por isso que até a direita mais de centro, mais liberal, vai ter uma dificuldade para se posicionar com esses setores. Porque não existe mediação diante do bolsonarismo. Eu acho que personagens da política brasileira têm começado a ter isso cada vez mais claro. Não existe mediação diante do bolsonarismo, assim como diante do fascismo não existe mediação. O fascismo é uma força política catalisadora que não aceita vacilações no campo deles. Para estar no campo deles, tem que rezar a cartilha do campo deles. O Tarcísio tenta se moderar, tenta pousar um pouco como um fascismo mais personalité, um fascismo mais Nutella, mas não consegue, porque toda vez há uma cobrança da família Bolsonaro sobre ele, há uma cobrança do próprio Bolsonaro sobre ele. O Zema tenta, esse sim, por mais que seja do Partido Novo, mas cada vez demonstra mais características de fascismo raiz, de identidade mesmo com o bolsonarismo. O problema para esses personagens todos que estão colocados pelo cenário eleitoral, pelo canto da direita, é que eles não se colocam, eles não conseguem moderar para serem candidatos da direita liberal. O fascismo e o fascismo bolsonarista é uma força catalisadora tão grande que sempre os pressiona para tomar as posições raiz. Eles não conseguem ficar como fascismo personalité, como fascismo Nutella. Eles são sempre pressionados para terem a identidade com o que é o bolsonarismo. Que é isso? É fechamento de Congresso Nacional, golpe de Estado, atentado, submissão a interesse estrangeiro, notadamente dos Estados Unidos. É isso que é o bolsonarismo. Então, se eles quiserem adiar o julgamento, pior eu acho que ficará, porque mais refém eles ficarão disso. E eu acho que eles não estão mais com calendário para saírem dessa agenda. Que o senhor Tarcísio vai ser candidato a presidente da República com aquele boné vermelhinho, dizendo, quero ver a América grande novamente. God Trump. Né? Eu acho que... Senador, deixa eu falar uma coisa. A gente recebeu aqui mensagem da sua assessoria pedindo para a gente liberar o senhor, mas é uma última pergunta, se eu puder ser rápido. Peço até desculpas aí para a assessoria, mas eu preciso aproveitar esse momento com o senador, porque é uma discussão que a gente fez na semana passada, a questão do foro privilegiado, que a gente sabe que é a nova pauta dos bolsonaristas e que é também, claro, a ideia é tirar do STF os processos contra Jair Bolsonaro. Mas tem uma proposta de emenda constitucional já aprovada pelo Senado, né, que pode ser votada pela Câmara a qualquer momento. Queria ouvir o senhor também sobre essa pauta que nos deixa bastante preocupados aqui. Vivian, William e Ricardo, olha, eles estão... O debate sobre o fim do foro privilegiado, primeiro, é um debate legítimo. Quando foi apresentada essa proposta de emenda constitucional, se eu me salvo melhor juízo, foi apresentada em 2015 pelo senador Álvaro Dias e foi votado no Senado em 2017. Eu fui o relator dessa proposta de emenda constitucional que seguiu depois para a Câmara. Só que o que os bolsonaristas querem
não é o fim do foro privilegiado. Ele quer a instituição de um novo foro, que é o foro por conveniência. É o foro por conveniência de função. Não é, substitui o foro por prerrogativa de função para foro por conveniência de função. Ou seja, quando eles estão com processo no Supremo Tribunal Federal, e tem processo de todo tipo, viu, William e Ricardo? Tem processo de atentado contra o Estado Democrático de Direito, mas tem processo de corrupção também deles no Supremo Tribunal Federal. Tem processo de esquema de emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Então, quando tem todos esses processos lá e está sob pressão, eles agora, o que eles querem não é nem o... Porque o trecho original dizia o seguinte: remanesce o foro prerrogativa de função para o Procurador-Geral da República, o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim. Nesse contexto, permaneceria o foro prerrogativa de função. Os demais iriam para a primeira instância. Só que a mudança que eles querem não é isso. Eles querem criar uma instância recursal do foro por prerrogativa de função a partir da autorização parlamentar. Ou seja, para alguém ser... Alguns são mais ousados, Ricardo. Alguns propõem que até para abrir inquérito contra o parlamentar tenha que ter autorização parlamentar. Eles não querem o fim do foro privilegiado. Eles querem a instituição de um novo foro, que é o foro por conveniência de função. Aí tem uma junção de interesses. Junta-se os interesses de alguns que têm processos por corrupção, junto com aqueles que têm processos por crime contra o Estado Democrático de Direito, para tentar, na verdade, desmontar a figura do foro como hoje está. Então é importante esclarecer isso. Eles estão o foro por conveniência de função que na prática é a blindagem parlamentar para qualquer tipo de crime em qualquer momento que seja cometido. Então, só para uma análise, Vivian, complementar, Vivian, William e Ricardo, acho, enfim, talvez pelas circunstâncias e pela conveniência também, talvez até avance na Câmara dos Deputados. Eu vejo dificuldades deles conseguirem avançar com esse tema no Senado. Tá bem, então, senador, eu agradeço demais sua participação, sempre... Diga. Posso aproveitar aqui e fazer um convite? Por favor, claro. Então, Vivian, William e Ricardo, amanhã, aliás, a partir de hoje, estará no Brasil o professor Steve Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem e Como Salvar a Democracia. Eu acho que ele está vindo a nosso convite, acabou coincidindo o momento que ele está vindo aqui. Amanhã ele vai estar no Congresso Nacional em uma exposição, em uma palestra no auditório Petrônio Portela, para todos que quiserem assistir. Então, eu recomendo, por favor, quem estiver aqui por Brasília, amanhã venha ouvir. Eu acho que é um momento mais do que adequado de nós ouvirmos o professor Levitsky.